com o pastor Lélio Júnior. Isso? É Lélio mesmo, né? Vamos receber o servo de Deus com carinho, irmãos. Muito obrigado. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém mesmo? Você está no mesmo culto que eu? O culto está no 220, irmãos. Amém ou não? Está no 220. Há uma presença de Deus aqui, há uma unção, há um negócio que só acontece quando a igreja se reúne. Há uma presença que só acontece ao redor do trono de Deus. Porque quando a igreja adora a Deus, um trono de louvor é feito a Ele, e Ele vem, e Ele está entre nós. Amém? Você sente essa presença? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Deuteronômios, capítulo 1. Desde já eu quero agradecer a confiança do pastor Jorge, a minha pessoa. É sempre um prazer, um privilégio. É a segunda vez que eu estou aqui. E ele diz que é para eu vir pregar, mas eu venho aqui aprender. Eu aprendo tanta coisa boa aqui. Está comigo hoje a minha esposa ali, Heloísa, e a minha filha Sarinha, que graças a Deus puxou a mãe. Amém? Você achou? Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos inimigos fizeram com que se derretessem o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveris acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havis de andar, de dia na nuvem. Amém, irmãos? Pode se assentar.
Irmãos, Deus tem mais para você nessa noite, amém? Não, você não entendeu. Deus tem mais para você. Existe mais de Deus, está acessível. Existe mais da presença de Deus. Existe mais da unção, existe mais do Espírito, existe mais alegria indizível, a alegria do céu que invade o coração. Existe mais milagre, existem níveis mais altos, existem profundidades em Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Efésios, ele diz: por essa causa me coloco de joelhos. Ele ora por uma igreja abençoada. A igreja de Éfeso é uma igreja abençoada, era uma igreja capacitada por Deus, uma igreja madura na palavra de Deus, uma igreja que crescia espiritualmente. E Paulo diz para eles: por essa causa me ponho de joelhos, para que em vocês seja formado o caráter de Cristo, para que vocês cheguem à perfeita varonilidade, para que vocês conheçam a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. Paulo está dizendo: existe mais. Existe mais de Deus, é acessível a todo aquele que quiser. Paulo fala isso. A palavra de Deus, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. O profeta está dizendo: existe mais de Deus. O profeta, no capítulo 29 de Jeremias, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe mais. Existe mais. Eu quero mais de Deus. Você quer? Existe mais, irmão. Mais unção, mais poder, mais cheio, vida mais cheia de amor, mais cheia do Espírito Santo. Existe mais. E o texto fala isso. O Senhor visita esse povo, o povo hebreu, visita esse povo quando eles estão lá na terra do Egito. É a descendência de José, a descendência de Jacó. Eles estão ali. Enquanto José vivia, o faraó cuidava bem do povo hebreu. Mas morreu José e depois morreu o faraó. E levanta-se um novo faraó. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. O novo faraó se levanta e persegue o povo hebreu, que é o povo de Deus. Ele aflige o povo. E quando a aflição vem sobre o povo de Deus, Deus contempla, Deus vê. Diz ali no capítulo 2 de Êxodo que Deus viu, contemplou a aflição do seu povo. E lá no capítulo 3, ele visita Moisés, chama Moisés e diz: volta ao Egito, porque eu vou usar você para libertar o meu povo. E aí ele obedece, vai até Faraó, faz milagres, faz sinais, 10 pragas são derramadas sobre o Egito. O Faraó então liberta o povo, mas Deus tinha mais, porque Deus sempre tem mais. Deus tinha mais. E eles vão andando, e eles estão de frente, eles saem do Egito, eles estão de frente ao Mar Vermelho. Atrás vem Faraó, que se arrepende de permiti-los ir. Então Faraó vem atrás, e Moisés está diante do mar. Ele ergue o seu cajado, toca o mar se abre, porque Deus tem mais. Eles passam, eles vão a caminho por dentro do mar, sem molhar a sua roupa. Eles passam, chegam ao outro lado, eles vão. À noite Deus manda uma coluna de fogo para esquentar o frio, para guiar no caminho. De dia Deus manda uma coluna de nuvem para trazer refrigério, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma, Ele sempre tem mais. Ah, você não entendeu? Ele sempre tem mais. Arabassore canta rabassai. Ele tem mais essa noite.
O povo então atravessa o mar, o povo vê milagre, todo dia chove pão, eles não precisavam ir à padaria, Deus fazia chover o maná, o pão caía, eles comiam, eles iam vivendo do sustento, diz o texto, a palavra de Deus, 40 anos eles andaram no deserto, não precisaram comprar sandálias novas, porque não se gastou, era milagre atrás de milagre, porque Ele sempre tem mais. Mas não era só aquilo, Deus tinha uma terra prometida para eles, Deus tinha mais, porque Deus é exagerado, Ele sempre dá mais. A palavra declara, onde abundou o pecado, onde tem muito pecado, superabundou a graça, Ele tem mais. Deus tinha mais, e Deus manda o povo ir até a terra, e Moisés chama o seu povo, pega 12 homens e manda ir até a terra do inimigo, e eles vão, porque na quarta de guerra, em tempo de guerra, usamos as estratégias que Deus manda. Acabamos de ouvir isso aqui, o irmão falou isso, eu estou enganado? Amém ou não amém? Ele falou isso. Usamos as estratégias de Deus, não as nossas. Não fazemos coisas, não levantamos coisas, porque aquilo que levantamos temos que sustentar. Mas quando Deus faz por nós, Ele sustenta. É o segredo do sucesso, é Deus fazer. Você ora, Deus faz. Você faz, ninguém faz. Deus tem sempre mais. Então os espias vão e eles chegam lá, e a terra do jeito que Deus prometeu, é a terra que mana leite e mel, porque Deus não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. 2 espias, Josué e Caleb, falaram, é verdade, Deus é bom, Deus é exagerado em abençoar, Ele tem uma bênção grandona para nós, a terra é boa, mana leite e mel. Eles voltam com essa boa palavra no coração, mas 10 espias voltaram desanimados. Eles disseram para o povo de Deus, desiste, lá não vai dar, as cidades são fortificadas, a muralha é muito grande, irmãos. Dentro da muralha, em cima da muralha, cabiam casas, tinha estrada em cima da muralha. Eles estão falando, é impossível, não vai dar. E para piorar, tem os gigantes, os filhos de Anaquim, os gigantes estão lá, é impossível entrar nessa terra, não vai dar. Essa palavra desanima o coração do povo. E agora Moisés está contando isso tudo que eu falei para vocês. Moisés está contando para a segunda geração do povo hebreu, porque a primeira não entrou na terra prometida, só Josué e Caleb. Eu sei que você sabe disso. Então Deuteronômio é um livro de que Moisés está recontando a história para a geração que vai entrar, porque Moisés está dizendo, Deus tem mais para vocês, mas para receber mais de Deus é preciso algumas coisas, é preciso cumprir alguns propósitos, é preciso que haja algo de sua parte, porque Deus age conjuntamente conosco. Eu creio que Deus tem uma história para cada um de nós, mas Deus não escreve essa história sozinho. A nossa história é escrita às 2 mãos, a de Deus e a nossa. Então existe algo que a gente precisa fazer para que a gente receba mais de Deus. E essa história nos conta o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Por que a primeira geração não recebeu mais de Deus? Por que a primeira geração que sai da terra do Egito vê milagre todos os dias? O tempo todo Deus fazia milagre. Quem pensa que deserto é apenas tempo de escassez, está enganado, porque deserto é tempo de milagres. Tem alguém no deserto aqui nessa noite? O milagre vai chegar. Então, a primeira coisa que esse povo faz de errado e não recebe mais de Deus, o versículo 26 diz, porém, vós não quisestes subir. Então, o que me impede de receber mais de Deus? Não querer. Se eu não quero receber mais de Deus, eu não vou receber.
Mas pastor, como assim? É possível alguém não querer? Sim, irmãos. É possível falar que eu quero. E quando a Bíblia está falando de não querer, não está falando da minha fala, não está falando da minha oração. Olha, Deus, eu quero, eu posso falar que quero, mas a minha atitude demonstra o contrário, minhas ações demonstram o contrário. Eu digo, olha, Deus, eu quero a minha bênção, Deus, eu quero a vitória, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas nunca venho ao culto, eu não busco a palavra de Deus, eu não leio, eu não dobro meus joelhos, eu não oro, eu não jejuo, eu não me santifico, eu não demonstro em ações. Eu só digo que quero, não é dizer, é querer de verdade, é o querer do coração, porque Deus não apenas ouve oração, Deus vê você na oração. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que te vê em secreto, não é ouvir, teu pai te vê. E esse mesmo pai mandou Samuel na casa de Jessé e falou, vai lá porque eu vou ungir um novo rei, porque esse Saul não presta mais. Ele abandonou o meu propósito. Então Samuel vai e vem o primeiro filho de Jessé, ele já quer ungir. O cara era bonitão, assim, igual o pastor Jorge. Ele falou, é esse cara aí que eu vou ungir, é bonitão. E ele falou, não, Samuel, não é esse cara não. Aí vem o outro, não é esse, vem o outro, não é esse. E quando acaba todos os filhos, Deus fala para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, você está vendo a aparência, não se trata de externar, não se trata apenas de levantar a mão, se trata de levantar a mão aqui dentro, não se trata de gritar um glória a Deus, se trata de gritar um glória a Deus que sai das entranhas, que sai daqui, é algo que é gerado dentro de mim, precisa sair de dentro para fora. Nenhuma transformação acontecerá na nossa vida que não seja de dentro para fora. Você pode ter mudanças de hábito, isso aí ninguém precisa do Espírito Santo para mudar. Mudança de hábito o homem sem Deus faz, mas mudança, transformação, ser transformado, o que Jesus falou, é necessário nascer de novo, é de dentro para fora. Ele falou, Samuel, você vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. Você quer, irmão? Você quer mais de Deus mesmo? É sério. Porque eu vim com uma outra palavra, eu estudei, estava ali anotado, eu subi, minha esposa falou assim, toma as suas anotações. Eu falei, não, deixa aí. Porque Deus está virando uma chave, o culto é sério hoje. Bem mais sério do que eu imaginei. E eu me senti com uma responsabilidade, um peso para subir aqui nessa noite. Porque há um negócio poderoso aqui. Deus está mudando histórias, Deus está mudando situações, Deus está visitando casas, é verdade, está mesmo. Deus está indo lá na justiça, o que teu advogado não conseguiu, teu advogado que perdeu o prazo, mas Deus está mudando. É sério, irmão. E com Deus o negócio é sério. Você quer mesmo? É Jesus em João capítulo 5, há uma festa dos judeus de João. E ele vai, provavelmente era a festa da Páscoa. Jesus, ao invés de entrar no templo, ele vai para junto do tanque de Betesda. E tinha ali uma multidão de enfermos que ficava ali pensando que o anjo vinha mover água. E eles queriam entrar naquela água que o anjo movia. Desculpa, para mim era apenas uma fábula judaica. Não havia anjo. É colocar a esperança no lugar errado. Muita gente coloca a esperança, a fé, focaliza no alvo errado. Jesus está diante daquele homem e fala, você quer ser curado? Aí ele fala, Senhor, 38 anos ele estava ali, 38 anos. 38 anos, você quer ser curado? Sabe o que ele fala? Não,
Sabe por que ele fala não? Porque ele diz, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Ele começa a chorar as suas amarguras, ele começa a colocar a culpa no outro, ele começa a fazer o que o Adão e a Eva fizeram. É a mulher que tu me deste, é a serpente olhou, não tinha mais ninguém, não podia acusar ninguém. Então vai mudando o foco, vai culpando o outro. Nós precisamos ser crentes maduros, assumir a responsabilidade da nossa vida. Precisamos amadurecer, precisamos crescer. A quarta de guerra é para gente que cresce, é para gente que cresce. Só tem vitória quem cresce. Ah, meu Deus. O cara fala, eu não quero, porque não tem ninguém que me leve. Ele se acomodou, irmãos. O problema é que a gente se acomoda. O problema é que tá bom, mas o bom é inimigo do ótimo. Ah, tá bom, o culto tá tão gostoso, eu vim aqui, recebi, foi bênção. Vou esperar o próximo culto, quando tiver vigília eu venho. Não faça você só vigília, vire à noite orando. Não espere o pastor marcar, você tem casa, meu irmão. Abre a porta lá da sala, vai para a sala, para a cozinha, para o banheiro, sei lá, vira a noite orando, porque se você não fizer, Deus vai provocar. Porque Deus quer dar mais, e se a gente não quer, Ele provoca a gente a buscar. O texto diz, vocês não quiseram subir a terra. Vocês não entraram, irmãos, eles não entraram na terra porque Deus castigou eles, não foi castigo. Eles não entraram porque eles não quiseram. Não quiseram, irmãos. Sua resposta a Deus diz tudo sobre você. Sua resposta em ação, em atitude. A resposta de Josué e Caleb: vamos subir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos para cima, vamos para cima. Eu estou contigo, Moisés. Vamos arrebentar com tudo, vamos para cima. É gente que diz, pastor, eu estou contigo. É culto, é visita, é oração, é vigília, é consagração, é quarta de guerra. O endemoniado está aqui, eu boto a mão, não espero o pastor chegar. É comigo, é eu. A responsabilidade é minha, é comigo. É gente que quer assim. Segunda coisa, o tempo está correndo. Segunda coisa que nos impede de receber mais de Deus. A primeira é não querer. Não querer. Dar desculpas para Deus. Porque eu trabalho, porque eu isso, porque eu aquilo. Uma das nossas igrejas, da nossa denominação, eu sou da igreja congregacional, irmãos. Vou contar um segredo para vocês. Eu sou tradicional. Uma das nossas igrejas, a Igreja Fluminense, a primeira igreja congregacional do Rio de Janeiro, ela tinha um casal de idosos aposentados. E aquele homem tinha um coração tão rendido a missões, ele queria fazer mais para a obra de Deus. Ele falou para a esposa dele assim, um senhorzinho, cabeça branca, aposentado, ele falou: amor, vou voltar a trabalhar, porque a nossa aposentadoria a gente consegue viver, mas o salário que vier do meu trabalho, eu vou entregar todo para a obra missionária. Eu sei que eu posso fazer mais. Irmãos, é só querer. É só mostrar em atitude. Sabe por quê? Porque Deus só derrama sobre quem tem sede. Isaías disse, derramarei água sobre o sedento. O sedento é aquele que não para enquanto não sacia a sua sede. Enquanto Deus não derrama, eu estou correndo atrás. Enquanto Deus não faz, eu estou buscando. Eu tenho um pastor que eu gosto muito, lá de Itajaí, apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou, se Deus não me derruba, eu me jogo, porque eu quero Deus, eu quero experiência com Deus, eu quero mais de Deus, e Deus gosta de gente assim, irmãos, e Deus vai pegar você de jeito que o negócio você vai falar, meu Deus, eu estou doido. Pois é, o evangelho é a loucura para o mundo, mas para nós é palavra de salvação. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias.
Então hoje é profético, irmão. O culto é profético. Então recebe aí, Deus quer te dar mais. Vai recebendo aí, vai dizendo: Deus, eu quero, eu vou me entregar mais, eu vou consagrar mais, eu vou ofertar mais, eu vou jejuar mais, eu vou consagrar mais, eu vou falar mais de Jesus, eu vou parar de postar besteira no Facebook, eu vou postar versículo, eu vou postar a pregação da minha igreja, o culto da minha igreja. Irmãos, o que é isso? Vocês transmitem o culto. Se cada irmão aqui repostar o culto no seu Facebook, vocês vão alcançar muitas e muitas gentes. Deus quer isso de vocês, pelo amor de Deus. Ele tem mais para fazer através dessa igreja, ministério em tempo de graça. Deus tem mais para vocês. É muito mais. O que nos impede não querer, o que nos impede de receber mais de Deus? O medo. Porque o medo paralisa, o medo te faz viver a comodidade, o medo te deixa estagnado. O versículo 28 diz assim, Deuteronômio 1:28: para onde subiremos? Nossos inimigos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis nem o temais. Mas eles se acovardaram. O medo do que o mais de Deus pode causar na gente. O medo de perder algumas coisas, porque mais de Deus, mais perda. Não se engane, mais de Deus, mais perda. Porque para Deus poder encher você, você tem que se esvaziar. Então, mais perda, mais de Deus, mais perda. O medo impediu eles de entrar, o medo dos desafios. Mais de Deus já quer desafios, mais de Deus já quer desafios gigantescos. Tem gigantes lá, mais de Deus já quer desafios, irmãos. Eu lembro uma vez, eu era da igreja, da primeira igreja congregacional de Nilópolis. Eu sou de Nilópolis, irmãos. Cidadão nilopolitano. Você conhece Nilópolis? Quem não conhece, é bom conhecer que está acabando. Vai deixar de existir. Está cada vez mais feio lá, só Jesus. Eu era membro de lá, eu era líder de louvor. E o nosso pastor fazia vigílias com o ministério de louvor. Só o ministério de louvor. Chapar na oração. Então você imagina uma igreja que no culto caiu o alfinete. Você ouviu o som do alfinete, o pastor chegou lá, pastor Fábio Simões da Mota, arrebentou com tudo, chegou cheio da unção, a igreja passou por uma transformação maravilhosa, um avivamento, um movimento de oração, gente se convertendo, um negócio maravilhoso, espetacular. Mais de Deus naquela igreja nós recebemos naquele período, nos anos entre 2003 e 2010 mais ou menos. E aí nosso pastor fez uma vigília e eu fui para essa vigília. Estamos lá, o ministério de louvor de mãos dadas no gabinete do pastor, orando. E eu falava: Deus, eu quero uma renovação espiritual, eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero mais, derrama mais sobre a minha vida, eu quero mais, porque todo grande pregador, todo grande homem de Deus passou por esse mais de Deus. A história da igreja vai dizer, a história de missões, um dos grandes missionários da igreja no mundo chama Dwight L. Moody. Moody era um pregador congregacional, ele era da minha denominação. E esse homem, ele pregava muito bem, mas um dia ele estava pregando e duas irmãs do fogo, glória a Deus pelas irmãs do fogo, falaram assim: Moody, você prega muito bem, mas te falta uma coisa. Está te faltando um pouquinho mais de combustível espiritual, um poder. Está faltando um negócio e a partir de hoje nós vamos orar por você. Eu sabia disso, irmãos, eu sou apaixonado. Eu já li o livro Heróis da Fé, que tem a história de todos os avivalistas, os grandes missionários. Eu lia muito sobre missões, muito sobre avivamento, muito sobre evangelismo. Eu era apaixonado. Quando eu conheci a minha esposa, para eu saber se ela era a mulher de Deus para mim, sabe o que eu falei para ela? Se Deus me chamar para a África, para missões, você vai. Ela falou: se Deus te chamar, vai me chamar também. Eu falei: essa mulher, Deus, aleluia, é ela.
com um agravante que eu era muito, 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 muito feio. Então tinha que agarrar ela, porque senão eu ia estar solteiro até hoje. Eu queria isso. Eu virava a madrugada lendo esses livros. E aí, estou na vigília orando por isso, mais de Deus, mais de Deus. De repente, irmãos, um fogo começou a arder no estômago, veio subindo, e aquilo queimava, 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 e parecia que ia me sufocar. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, para, por favor, para. Irmãos, parou. E nunca mais acendeu. Porque o medo me impediu de receber mais. O que nos impede de receber mais de Deus? Não querer? O medo dos desafios, o medo de ter que abrir mão de coisas. Porque quando a gente se entrega mais para Deus e Deus derrama mais sobre nós, mais renúncia. É o medo de ouvir Deus falar, pega esse carro e entrega. É o medo de ouvir Deus falar, entrega isso, coloca no altar. É o medo de passar pelo que Abraão passou. Me dá o teu Isaque e sacrifica. Então o medo impede a gente de receber mais de Deus. Mas nessa noite Deus tem mais. Não permita que o medo te impeça de receber. Terceiro e último lugar, vamos caminhar para o final. Versículo 32, Deuteronômios 1, versículo 32. O texto vem dizendo que Deus falou para eles, não temas, eu serei com vocês como eu fui pelo caminho, lá no Egito e no caminho no deserto, eu serei com vocês. Aí o versículo 32 diz, mas nem por isso crestes no Senhor. O que me impede de receber mais de Deus? A incredulidade. A falta de fé. Irmãos, como pode o crente ter falta de fé? É verdade. Vou te contar. Às vezes você acredita que Deus pode fazer mais através da vida dos pastores, mas não através da sua. Tem um homem na Bíblia que ele me intriga. O nome dele é Mefibosete. Está lá no primeiro livro, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Davi se levanta e chama Ziba, que tinha sido servo do rei Saul, e fala assim, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? E Ziba fala, tem um, filho de Jonatas, Mefibosete, está lá escondido, vive de favor, vive uma vida miserável. E Davi falou, vai atrás desse homem, traz ele. Aquele homem então é trazido, a Bíblia diz, lá no capítulo 4, que quando Israel estava em guerra, o pai dele, Jonatas, e o seu avô, Saul, no meio da guerra, morreram. Esse menino tinha 5 anos de idade. A sua babá estava com ele no colo, e quando a notícia chegou de que o pai e o avô dele morreram no mesmo dia, na guerra, ela deixou o menino cair. E o menino então ficou aleijado. Esse menino aleijado não conseguia andar direito, na miséria, vivendo de favor, não conseguiu compreender que Deus tinha mais para ele. Às vezes a gente é assim, eu acho que Deus tem mais, às vezes é para o outro, para mim não. Eu acho que a bênção não vai me alcançar, eu acho que o milagre não vai, eu acho que não é para mim. E Mefibosete é assim. Ele chega diante do rei e o rei fala, Mefibosete, eu vou restituir as terras do seu avô Saul, e o servo do seu avô vai trabalhar para você. Os filhos dele, os empregados dele serão todos seus empregados, e todos os dias você vai comer na minha mesa, porque Deus tem um lugar para você, meu irmão. O seu lugar não é na miséria espiritual, o seu lugar é na mesa do rei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele tem uma mesa para nós, ele tem mais. Aleluia, irmãos. Mefibosete chega diante do rei e diz assim, quem sou eu? Um cão morto. Irmãos, o cão na cultura judaica não valia de nada. Ele ainda piora a situação, ele diz, eu sou um cão
morto. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou o verme que está no cocô do cavalo do bandido. Ele está dizendo: eu não acredito, eu não creio. Eu não creio que a bondade de Deus pode me alcançar. Às vezes a gente pode não falar, a gente pode não orar, mas nossas atitudes lá dentro de nós, no fundo, os ressentimentos que trazemos, as angústias que trazemos, é porque a gente se sente assim, menos do que nada, um nada. Mas eu quero te dizer que o seu lugar é na mesa do rei, que o rei tem bondade, que o rei tem mais, que há um alimento, que há coisas celestiais. Irmãos, eu estou falando de tudo, é de bênção material, mas muito mais da mesa celestial. Muito mais, é um tempo de você virar a chave. Deus quer fazer um negócio com você, igreja, ministério, em tempo de graça. Deus quer fazer de você, não gente que venha em busca do milagre, mas Deus quer que vocês tenham fé, que vocês serão pessoas que vão gerar o milagre. Não é vir receber o milagre, é vir se encher para operar milagres, porque agindo Deus, quem impedirá? E Ele quer agir através dessa igreja, muito mais do que Ele tem feito, é muito mais. Pastor Jorge, é muito mais, meu amigo, é muito mais, é muito. Ah, meu Deus, é muito mais. Ah, meu Deus, vai ter que ter mais pastores, é muito mais. Ah, Pastor Jorge, Deus manda te dizer nessa noite: alarga as tuas estacas, finca lá, alarga a tenda, começa, é mais campo, é mais vida, é mais gente. Meu Deus do céu, é poderoso o negócio, meu irmão. É muito mais. Mas o mais requer que você não seja suplantado pelo medo, não deixe o medo te paralisar. É hora de você fechar com o seu líder, fechar com os seus pastores e dizer: Deus é comigo, eu também posso. Não é só através da vida deles, o Senhor também pode fazer através de mim. Ele disse: vocês não subiram porque não creram. Irmão, chegou a hora da gente parar de contar a história do Pedro. Chegou a hora da gente ser Pedro. Chegou a hora da gente sair do barco. Está na hora de sair do barco, igreja. De parar de contar o testemunho dos outros. Agora é com você. Você recebe essa palavra? O pessoal do louvor está vindo aí, me ajuda aí. Deus tem mais para você. Deus tem mais. Eu quero orar com você. Você que quer mais de Deus, eu quero orar com você, não por você. Eu também quero. Deus quer virar a chave na nossa vida. Ah, meu irmão, eu ouvi um pastor dizer que o problema hoje de muitas igrejas, ao contrário da igreja primitiva de Atos 3, que diz: não tenho ouro nem prata, em nome de Jesus levanta e anda. Eu ouvi um pastor dizendo que hoje é o contrário. Muitas igrejas têm prata e têm ouro, mas não têm poder e autoridade para dizer: em nome de Jesus levanta e anda. Mas essa igreja tem. Essa igreja tem autoridade, essa igreja tem. Deus manda dizer que tem, e vai ser muito mais. A unção vai ser maior, Pastor Jorge. Mais unção, mais poder, porque o negócio é grande que Ele vai fazer. Pode cantar, gente. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor canta, comece a orar, comece a clamar a Deus por mais. Eu já vou orar com você, mas comece a orar, comece a clamar. Ele está na casa. Deus
ti, mais de ti e menos de mim, e menos de de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de por você que é a semelhança de Mefibosete. Não acredita que a bondade de Deus é para você. Eu quero orar por você que a sua fé não te deixa alcançar mais. Você acha que é para o outro, você acha que a bênção abundante é para os outros, mas eu quero orar por você, para Deus quebrar esse espírito de autocomiseração, para você parar de ter pena de si, para você achar que não pode, que não consegue. A unção de Deus despedaça todo jugo. Ela pode, ela faz você poder. Eu quero orar com você. Fique de pé nesse momento. Vamos orar, vamos orar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai falando, Deus, manda mais, manda mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Senhor, nós estamos em Tua presença nessa noite, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Muito mais, mais da Tua bondade, mais da Tua bênção, mais da Tua unção, mais da Tua vida fluindo em nós. Queremos mais, Senhor. Ajuda, Senhor, a vencermos a incredulidade. Ajuda-nos a entendermos que o Senhor tem mais para nós. Quebra todo espírito de autocomiseração, todo espírito de miséria. Em nome de Jesus, quebra nessa noite. Senhor, eis o Teu povo em Tua presença. Ativa a fé do Teu povo nessa noite. Ativa a fé, Senhor, como aquele pai daquele jovem lunático. Nós oramos, ajuda-nos a nossa falta de
eu diminua.